Fala galera do canal Pensamento Acelerado, tudo beleza com vocês? Então, mais um vídeo aqui, um giro de notícias, e hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre o governo do Lula. E para quem não sabe, algumas pessoas me pediram no meu Instagram para poder falar sobre a questão da taxação dos streams, e eu vou estar passando aqui para vocês. Só que aproveitando essa repercussão, eu já vou falar aqui para vocês sobre alguns absurdos que o governo cometeu com o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque uma coisa liga a outra. No vídeo anterior, eu falei que toda essa tragédia do Rio Grande do Sul ia refletir também não só na vida de pessoas que estão fora do país, como também pessoas que estão dentro do Brasil, que é o que mais vai refletir. E a gente já está vendo isso refletir na vida das pessoas que vivem aqui, inclusive na vida de pessoas nordestinas. Por quê? Porque o Nordeste é uma das regiões mais pobres do país e a gente já está vendo arroz aumentar, produtos que são fabricados no Sul aumentarem. Então, assim, uma tragédia que acontece em uma região de um certo país também reflete, impacta na vida de pessoas que estão em outra região do país. E algum desses absurdos que o governo tomou vou falar aqui o primeiro absurdo. O Uruguai, ele ofereceu lanchas, drones e aviões, e entre outras coisas, como fonte de ajuda para socorrer as pessoas no Rio Grande do Sul, e o governo Lula simplesmente recusou essa ajuda. As grandes mídias, as grandes massas levantou uma narrativa dizendo que era falso esse acontecimento, que o Lula negou essa ajuda, e o governo do Uruguai já confirmou que o governo do Brasil recusou a ajuda dada pelo Uruguai. Esse foi o primeiro absurdo. O segundo absurdo: uma ministra do governo, ela utilizou toda essa tragédia para pedir votos para o governo, e em seguida ela apagou o post. Só que a internet não perdoa, né? Já tem diversos prints que, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que uma certa ministra do governo, ela aproveitou essa tragédia para pedir votos. O terceiro absurdo: esta mesma ministra que utilizou toda essa tragédia para pedir votos, ela, com toda essa calamidade, os insumos que foram disponibilizados para o Rio Grande do Sul, ela queria que fosse priorizado os alimentos para ciganos e quilombolas. E, se pudesse, disponibilizava para as outras pessoas, ou seja, fazendo uma segregação racial. O quarto absurdo: o governo, o Lula, ele chegou lá no Rio Grande do Sul e fez piadas com a questão do clube, do Grêmio, ele estava torcendo para o Grêmio, e isso repercutiu. Ele fez pouco caso do assunto, certo? Acho como uma posição de um líder de uma nação, ele jamais deveria ter feito isso. Como houve também na questão do Bolsonaro, que ele fez aquela piada sem graça dizendo que sobre as crianças que estavam com dificuldade no Covid, que ele ficou, né? Então o Lula, assim, da mesma forma, ele fez lá no Rio Grande do Sul, e eu também não vi ninguém, quer dizer, houve a crítica, mas não teve tanta repercussão como foi no governo Bolsonaro. E antes que você fale assim, mas o Covid foi bem pior, não existe essa de 2 pesos, 2 medidas, é a mesma atitude. O último absurdo do governo foi a questão do DPVAT, que ele teve ajuda, né, do Senado. O Senado aprovou o retorno dessa lei, e o DPVAT foi aprovado, que agora chama-se SPVAT. Então, em meio a tanta calamidade, né, essas são as decisões que o governo toma, e com tudo isso, eu vou falar aqui sobre sobre as novas decisões que o governo tomou na questão de imposto, quando o assunto trata, né, de imposto, que foi a questão da taxação dos streams, né? Em meio a tanta tragédia, a tanto desastre, o povo brasileiro sofrendo, passando dificuldades. E qual é a atitude que o governo toma? Taxar seu streaming. Como é que vai funcionar? Obviamente eu vou ler aqui para poder não falar alguma coisa errada.
certo? A gente não tem uma cabeça que consegue gravar todos os números. E como é que vai ser a taxação dos streams? O governo, ele agora quer taxar o serviço de streaming, vai ter uma alíquota prevista de 1 a 6% nos streams Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Apple TV, Netflix e entre outras coisas. A taxação prevista é a Condecine, né, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que compõe o Fundo Setorial Audiovisual. E como é que vai funcionar essa taxação? Essa taxação ela vai ser repassada no preço das assinaturas. E o governo também quer taxar as redes sociais de compartilhamento de vídeo. Você que faz, no caso eu, certo? Que promove, que faz conteúdos para a internet, todos nós seremos taxados, como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii e entre outros. Todos os influenciadores serão taxados, inclusive o Felipe Neto, e vai ter uma cota, obviamente tem que ter uma cota de lacração, né? Vai ter 10% do catálogo dos streams tem que ser de produções nacionais, ou seja, 10% de tudo que os streamers lançaram tem que ser do Brasil, e 5% tem que ter metade das produções nacionais, deve vir de produções compostas por minoria, ou seja, 5% daquele conteúdo que é gerado nos streams tem que ter 5% por minoria, ou seja, gays, lésbicas, negros, entre outras coisas. Certo? Obviamente seu streaming ele vai ficar mais caro com as produções esquerdistas, que é de lei, os streams que eu citei anteriormente. Vou falar aqui para vocês, quem é que está por trás disso, certo? Obviamente é a Rede Globo. E a Rede Globo, com a Globoplay, não vai ser taxada, certo? O relator propõe taxar streams do YouTube e isentar a Globoplay. Além de taxar os concorrentes e isentar a Globoplay, a Globo quer impor barreiras ao serviço Fast. O principal serviço Fast é o Samsung TV Plus, cujo aplicativo vem instalado nas Smart TVs vendidas pela Samsung. A empresa sul-coreana já firmou parcerias para transmitir emissoras como CNN, Band, Record, Jovem Pan no serviço. Então, vai ser assim que vai funcionar a taxação dos streams. E como se não bastasse tudo, que não há nada tão ruim que não possa piorar, né? O governo ele já taxou os aplicativos de vendas online de e-commerce como Shopee, Shein e etc. Todos os aplicativos de compras online de importações foram taxadas, e agora já vai vir mais um novo imposto que vai acrescentar um imposto que já tem nos aplicativos. Ou seja, o povo passando por toda essa calamidade, toda essa desgraça, e o governo, ao invés de ajudar, lenha mais ainda com o povo. E aí, para finalizar, eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que se mudar o presidente, se tirar Lula agora, se mudar Lula e botar Joãozinho, você acha que isso vai mudar? Você acha que isso vai mudar? Na minha opinião, com certeza não vai mudar. Por quê? Porque o problema do Brasil não está nos seus governantes, está na população. A população malmente sabe a competência de um parlamentar. Você que assiste esse vídeo aqui, você sabe qual a função, qual a competência de um vereador? Você sabe o que é que ele tem que fazer no parlamento? Fica essa pergunta, porque tem pessoas que não sabem nem qual é a função de um parlamentar. E aí, quem que é responsável por fazer oposição sobre esses caras que estão no governo? Não faz. E a maioria da oposição é oposição ao governo atual. A maioria dos responsáveis por frear a má administração do governo é oposição. Os parlamentares responsáveis, que são os deputados federais, que deveriam estar fazendo oposição, que deveriam estar freando todas essas má administração do governo Lula, que
a maioria dos deputados são de direitas, que são opositor ao governo de esquerda do governo Lula, eles não fazem oposição nenhuma, eles não contrapõem a má administração do governo de forma alguma. Eu te pergunto, Hélio Negão fez o quê? Flávio e Eduardo Bolsonaro fez o que até agora? Otto Alencar fez o que até agora? Então, esses caras, eles ficam no poder só mamando o dinheiro público e não faz nada pela gente, não faz nada pelo povo. Só que o problema é que o povo não se informa, o povo não busca conhecimento, o povo não vai nas redes sociais desses caras para cobrar. Você quer ver outro? Nicolás Ferreira fez o quê? Maurício do Vôlei fez o quê? Votou a favor da volta do DPVAT e depois fez um vídeo nas redes sociais informando que votou errado, votou por engano, que votou a favor da volta do DPVAT por engano. Ou seja, o cara com vários assessores, não é possível que um desses assessores ensinou para ele como funcionava a petição. Ou seja, na nossa frente esses caras fingem ser inimigos mortais e nos bastidores tá um dando comida pro outro e o povo que está sangrando cada dia que passa se lenha mais ainda. Fica aqui esse vídeo, espero que seja de boa reflexão. Deixe nos comentários o que você pensa, o que você acha, que eu vou te responder. E por favor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Um abraço, Deus abençoe e até mais.